Olá pessoal, então vamos para o vídeo. O mito dos 70 caiu. A Septuaginta teve apenas 5 tradutores masculinos e trouxe o legado da misoginia no mundo moderno. Antes de mergulharmos nas raízes históricas, quero que vocês saibam quem está falando. Eu sou Maria Antônia, tenho 63 anos, sou coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, a primeira mulher trans a alcançar essa patente no Brasil e em todo o continente americano. Sou professora, palestrante, legalista. E, acima de tudo, sou uma pesquisadora e buscadora incansável da verdade. Por mais de 45 anos, dediquei minha vida a desvendar os mistérios dos textos antigos. Estudei hebraico, mergulhei na arqueologia bíblica com os Netzarim de Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde atualmente também estudo, e em outras faculdades. Na minha jornada acadêmica, ela tem sido vasta e multidisciplinar, desde análise de sistemas, que cursei na Faculdade de Tecnologia da USP, e aprofundei meus conhecimentos também na Universidade de Brasília, no Mackenzie, além de cursos focados nos direitos LGBTQIA+, pela Escola Nacional de Administração Pública. Essa formação me deu as ferramentas para olhar para a história de uma forma diferente. E por que faço isso? Porque, como autora do livro Memórias da Primeira Coronel Mulher Trans do Brasil e do livro Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico, através do Fio de Ariadne, meu propósito é, claro, desconstruir os discursos de ódio, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos e outros que ainda ceifam vidas e destroem a dignidade da pessoa humana. Esses discursos muitas vezes se escondem por trás de interpretações distorcidas de textos sagrados, e é exatamente isso que vamos expor hoje. Nós vamos começar falando da lenda fundacional, a Carta de Aristeias e o mito dos 72. Hoje vamos mergulhar nas profundezas de um texto que por milênios foi a espinha dorsal da fé ocidental, a Septuaginta, que é uma tradução grega da nossa Bíblia hebraica, o Tanakh, conhecido como Torá. A história oficial da sua criação é uma lenda que ecoa há séculos, contada em documento que muitos consideram sagrado, ou seja, a tal Carta de Aristeias. Essa carta, escrita por volta do século II a.C., narra um feito quase divino. 72 sábios judeus, isolados em 72 ambientes, produzindo 72 traduções idênticas do Pentateuco em apenas 72 dias. Um milagre linguístico. A implicação era clara. Se todos traduziram o mesmo texto de forma idêntica, essa versão, ela seria inspirada, inquestionável, perfeita. Ela se tornou a Bíblia da Igreja primitiva, Igreja cristã primitiva, a base para a maioria das traduções ocidentais e um pilar de autoridade inabalável. Carta de Aristeias, a origem do mito da perfeição. Mas o que acontece quando a lupa da pesquisa acadêmica desvenda essa perfeição? O que se revela quando olhamos para os fatos e não apenas para os relatos? Então, iniciamos aqui uma desconstrução acadêmica. Quem realmente traduziu? Prepare-se, porque a verdade é mais fascinante e, para muitos, mais perturbadora que a lenda. É como se um verdadeiro cavalo de Troia tivesse entrado na nossa compreensão dos textos sagrados. E só agora estamos abrindo
para ver o que ele esconde. Minha pesquisa de mais de 45 anos, incluindo estudos aprofundados na Universidade Hebraica de Jerusalém e com os Netzarim de Israel, me permitiu mergulhar nessas camadas de tradução. E o que descobri e o que a academia hoje confirma é que a realidade é bem diferente. Segundo Emanuel Tove, autor de 2 obras, esta e esta, dentre mais de 150 escritos científicos, manuscritos acadêmicos, então, segundo Emanuel Tove, uma das maiores autoridades mundiais em crítica textual e estudos da Septuaginta, professor emérito do Departamento de Bíblia na Universidade Hebraica de Jerusalém e ex-diretor, editor-chefe do renomado projeto de publicação dos manuscritos do Mar Morto. Em sua obra Crítica Textual da Bíblia Hebraica, na página 131, Crítica Textual da Bíblia Hebraica, página 131, ele deixa muito claro e faz uma referência a uma tese de doutorado do professor mestre doutor Kim, de 2018. Multiply Authorship of Septuagint Pentateuch, que nos revela que a realidade para o Pentateuco da Septuaginta é outra. Prepare-se, não foi criada por 72 indivíduos, mas ao invés disso por apenas 5 diferentes tradutores. 5 tradutores, a evidência deste autor, Kim e Tove, Emanuel Tove. Como chegamos a esse número tão preciso? Claro, não foi por acaso. Pesquisadores como Kim usaram técnicas sofisticadas de análise linguística. Eles rastrearam padrões de vocabulário, preferências gramaticais, consistência estilística e o mais revelador, o uso de neologismos. Palavras novas criadas do zero para traduzir conceitos que simplesmente não tinham um equivalente exato no grego daquela época. O hebraico, com a sua riqueza cultural e teológica, muitas vezes não encontrava um par perfeito no grego. Eu falo disso no meu segundo livro. Por exemplo, a palavra hebraica, ruach, pode significar vento, sopro, espírito, alma, tendência, fantasma e até ponto cardeal. Os tradutores da Septuaginta e depois outros escolheram espírito, pneuma em grego, espírito em latim, termos masculinos, ignorando outras 10 opções. Essa escolha aparentemente inocente já começou a moldar uma visão diferente do divino, afastando-se da face feminina do Criador, que o hebraico original sugeria. Essas criações não eram aleatórias, elas refletiam as escolhas e o estilo individual de cada tradutor, tornando-se uma espécie de assinatura linguística que esse Dr. Kim e outros pesquisadores puderam rastrear para identificar os diferentes perfis que compuseram o Pentateuco da Septuaginta. E para o Pentateuco, a pesquisa converge para a existência de cerca de 5 perfis linguísticos distintos. Vamos falar sobre neologismos, que são as marcas linguísticas, mais do que isso, novas sementes conceituais. Mas o porquê da surpresa e a resistência a essa nova hipótese? Essa hipótese dos 5 tradutores não apenas desmistifica a lenda da Carta de Aristeias, mas nos força a encarar uma verdade incômoda.
Mesmo os textos sagrados são produtos de um esforço humano, com todas as suas escolhas e vieses. E claro, essa é uma verdade que muitos preferem não enfrentar, não encarar. Muitos por razões teológicas ou simplesmente por um apego ferrenho a uma tradição religiosa. Eles ignoram ou rejeitam essa hipótese. A ideia de que um texto tão central para a fé cristã não foi o resultado de um processo miraculoso e unificado, mas de um punhado de indivíduos com suas peculiaridades linguísticas, pode ser profundamente desconfortável. É como se essa pesquisa revelasse um cavalo de Troia dentro da própria narrativa tradicional, algo que foi aceito e venerado, mas que continha elementos não percebidos que agora vêm à tona, desafiando a própria inspiração, entre aspas, e autoridade, entre aspas, dos textos, de uma forma que muitos se recusam a enfrentar. A tradição versus a pesquisa, um debate contínuo. Mas é justamente nessa fricção entre lenda e pesquisa que a verdadeira compreensão e o diálogo se tornam possíveis. Essa é a base de um discurso acadêmico sério, a busca pela verdade, mesmo que ela desafie narrativas confortáveis e desmascare informações desatualizadas e incorretas que enganam vidas há séculos. Então nós temos de Alexandria a Atenas. E aí dentro dos neologismos, impossível não falar de Paulo e o legado da linguagem. Se a Septuaginta, com as suas escolhas linguísticas e neologismos criados por 5 tradutores, já era uma interpretação do texto hebraico, como isso ecoou no pensamento de figuras cruciais, como Paulo de Tarso? E mais importante, como isso se conecta aos discursos de ódio que vemos hoje? É vital destacar aqui uma distinção crucial. A Septuaginta, sendo uma tradução grega do Tanar hebraico, já representa uma camada interpretativa, com escolhas linguísticas e culturais inerentes. Ela não é o Tanar, ela não é a Torá. Da mesma forma, as cartas de Paulo de Tarso e sua teologia sobre Jesus, o Rabi e Yehoshua histórico judeu, emergem de um contexto helenístico e da sua própria experiência, que foi a experiência de Paulo. Não correspondem exatamente à mensagem original do Rabi Yehoshua, nem ao Tanar em sua forma hebraica. Estamos lidando com diferentes fontes. De um lado, o Tanar, a Torá hebraica, Rabi Yehoshua, o Messias. De outro lado, a Septuaginta, com seus neologismos, e Paulo de Tarso. Portanto, estamos lidando com diferentes fontes, diferentes culturas, diferentes textos e diferentes mensagens, muitas vezes desiguais e até conflitantes. Nós já falamos em outros vídeos sobre as doutrinas que surgiram em decorrência dessa tradução da Septuaginta. Aprofundando nos neologismos e Paulo, esses neologismos não eram meras substituições de palavras. Repito, eles eram novas sementes conceituais dentro do idioma grego. Ao criá-los, os tradutores da Septuaginta, conscientemente ou não, introduziram nuances, pesos semânticos e associações que não estavam e nem estão no original hebraico, ou que ressignificavam conceitos para um público helênico e uma nova era.
Quando Paulo de Tarso, imerso no grego da Septuaginta, usava essas novas palavras, ele não estava apenas traduzindo, mas operando dentro de um universo semântico já moldado por essas escolhas. A forma como certas hierarquias, papéis sociais ou conceitos teológicos foram expressos nesses neologismos pode ter oferecido a ele, Paulo, um vocabulário que, subsequentemente, reforçou ou permitiu interpretações que, ao longo do tempo, contribuíram para discursos problemáticos. Um exemplo gritante que meu livro dos detritos aos manuscritos aborda é o neologismo de Paulo sobre a palavra arsenokoitai, assim conhecida, arsenokoitei, em grego. Essa palavra grega que ele mesmo criou, combinando homem e cama, não existe no hebraico. E não tem um significado claro. No entanto, essa criação linguística, essa escolha de Paulo, foi a base para a tradução equivocada de, entre aspas, homossexual, em Bíblias modernas, gerando um discurso de ódio que persegue e criminaliza pessoas LGBTQIA+, há séculos. Essa consequência, em sua essência, configura um crime e não uma interpretação divina. Isso não é uma acusação, mas um convite a uma análise profunda. A complexidade de um texto traduzido, tomado como legítimo ou original por Paulo de Tarso, como sendo a sua única fonte de mensagem, com as suas próprias escolhas, torna fundamental que questionemos como essas escolhas se perpetuaram e foram, por vezes, distorcidas ou instrumentalizadas para justificar discursos de ódio e misoginia que ainda ressoam em nossa sociedade. Meu livro também destaca que todas as traduções da Bíblia foram feitas por tradutores humanos do sexo masculino, o que por si só já introduz um viés, o viés masculino. E quando esses tradutores, por, entre aspas, erros fortuitos, pontuais ou mesmo intencionais, inserem ou adulteram palavras, eles transformam relatos em fatos e fatos em verdades, que viram base para a intolerância religiosa, para o racismo, o antissemitismo, a misoginia, que eu chamo de misoginia bíblica, e a LGBTfobia. É a teoria do deslocamento em ação, substituindo a verdade original por uma narrativa conveniente e alimentando o ódio que eu, como mulher trans, enfrento diariamente. Nós temos notícias, exemplos visuais, não só de autoridades como de países, de discurso de ódio e misoginia na atualidade. Aí entra a responsabilidade da interpretação e o poder do conhecimento. Entender que a Septuaginta é um produto da agência humana, com as marcas de 5 tradutores, com seus neologismos e nuances, é um ato de empoderamento. Isso nos dá as ferramentas para uma leitura mais crítica, mais ética e mais responsável dos textos que moldaram a nossa cultura. O conhecimento acadêmico não busca destruir, mas sim iluminar. Ao compreender a jornada de uma palavra antiga e suas interpretações ao longo dos séculos, então assim, nós podemos sim desafiar discursos de ódio contemporâneos que se apoiam em leituras superficiais ou descontextualizadas de textos sagrados. Como diz o profeta Oséias, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento deve ser entendido como uma ferramenta contra o ódio. Se quisermos construir uma sociedade mais justa e mais equitativa, precisamos desvendar as raízes desses discursos tóxicos,
mesmo que elas estejam escondidas nas entrelinhas de traduções milenares. Essa é a verdadeira revolução que a pesquisa acadêmica nos oferece. É a busca pelos fatos e não pelos relatos que certamente nos aprisionam. Eu gostaria de fazer uma chamada para ação e reflexão. O que você pensa sobre essa desconstrução da lenda, da Carta de Aristéias? Como essa perspectiva muda sua visão sobre os textos que nos cercam? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e se este vídeo te fez refletir, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal para mais investigações acadêmicas que conectam o passado e o presente. E ative também o sininho para não perder as próximas descobertas. Que a verdade desvendada nas entrelinhas da história, do conhecimento acadêmico e da arqueologia seja a nossa maior arma para desmascarar o ódio e edificar um futuro de diversidade, equidade, inclusão, dignidade e liberdade para todos, sem exceções.